Fala galera, F11 falando. Inter ganhou, o Inter venceu, 3 pontos. Convenceu no primeiro tempo. No segundo tempo não foi bem assim. Mas importante é a vitória. Mas vamos conversar, vamos trocar essa ideia sobre esse jogo do Inter, 1 a 0 sobre o Ceará. Mas vai lá, antes de mais nada, clica ali no like. Vai agora ali, toca no like ali, não custa nada. Ajuda aqui no canal, no trabalho. E também venha pra cá, venha fazer parte das Good Vibes Coloradas, onde a gente enverga, mas não quebra. Se inscreva no canal. Tamo junto, pensamento positivo, pensamento colorado. E também acione o sino para receber as notificações e faça seu comentário sobre o nosso amado e estimado Colorado. Vamos lá? Então, solta a vinheta. Então, galera, o Inter ganhou, o Inter venceu, né? Segunda partida consecutiva nesse retorno do futebol brasileiro, do Campeonato Brasileiro, após a parada do Super Mundial. Segunda vitória, segundo jogo em casa, né? E de novo por 1 a 0. Mas aí vem os aspectos do jogo em si, né? Eu até tinha feito essa previsão no pré-jogo, né? Se alguém pôde acompanhar ali o vídeo que eu fiz um pouco antes da partida, hoje de manhã, cedo, e eu falava ali então que o Ceará, pelo estilo de jogo, ele daria mais campo para o Inter, até pela formação tática, pela também necessidade do Ceará que vinha do resultado negativo no jogo anterior, precisaria sair, e também era a formatação, é o estilo de jogo do Ceará. E realmente isso se viu em campo. Com isso, o Inter, com um pouco mais de intensidade, começou o jogo com mais intensidade, foi para cima, marcação alta, marcação na saída de bola, né? O Borré bem no jogo, fazendo essa marcação, o Wesley na direita um pouco apagado, mas fazendo a função pelo lado direito, o Carboneiro na esquerda, o Alan Patrick, né? Com um futebol exuberante aí, realmente, e o Inter mostrou mais intensidade no jogo. Com isso, o Inter deu as cartas, o Inter foi para cima, o Inter propôs o jogo, realmente. Isso a gente pôde ver, né? Também achei o Thiago Maia muito bem ali na primeira função, achei que ele está se readaptando, porque essa função ele já exerceu de forma exitosa, aí, principalmente nas passagens do Santos, depois do Flamengo. E eu achei que ele foi bem como primeiro homem ali de meio campo, né? Mas o Ceará também veio para cima, o Ceará também assustou, né? E aí ficou o Inter com maior posse de bola, maior comando das ações, mas o Ceará de vez em quando chegou à meta do Internacional, teve lance de perigo, inclusive com bola na trave, né? Mas o Inter conseguiu, através de uma boa jogada, até através do início com o Bruno Henrique, que na verdade não vinha bem no jogo, não vem bem no jogo. Tecnicamente, ele é um jogador de qualidade técnica, mas ele não está no momento favorável tecnicamente. Ele tem muitos erros de passe, né? Inclusive teve uma bola, uma invertida de jogo, um lançamento muito bem feito pelo Carboneiro, aquela bola que realmente que é muito importante a gente ter, que é a bola de um lado virando a jogada totalmente para o outro, pegou nas costas da zaga, o Bruno Henrique de frente para o gol dentro da área, e ele teve uma imprecisão. Ele que tem uma característica, a sua definição, o seu chute, mas ali ele calculou mal o tempo da bola para desferir o chute, acabou pegando mal nela, mascado, a bola nem chegou ao goleiro, né? E ele perdeu a oportunidade. Mas na jogada do gol, ele também perde a bola, mas aí vem o seguinte: se ele está mal tecnicamente, o que não pode voltar? A vontade, a dedicação, o empenho. E aí ele até, né, em cima disso, retomou a jogada, retomou a bola, né? E o Ceará, que estava tentando sair, né, perdeu essa jogada, a bola sobrou para o Borré, que levou pelo lado direito, né? Não centralizado, mas mais pelo lado direito, levou a bola para a linha de fundo, dá um corte, e aí vem uma qualidade, né? Dá um corte no zagueiro, né? Ali no jogador que estava fazendo a sua marcação, ele dá o corte, o jogador passa, ele levanta a cabeça, olha, enxerga o Alan Patrick, que vem posicionado ali, centralizado, na posição de centroavante, tem o timing da jogada, ocupa um espaço vazio, porque o Carboneiro leva a marcação, abre-se um espaço ali bem na marca do pênalti, próximo da marca do pênalti, e o Borré, né, com a calma, tranquilidade, levanta a cabeça, enxerga o companheiro, enxerga o Alan Patrick,
dá esse passe. E o Alan Patrick, então, de chapa, né? Joga a bola no contrapé do goleiro, no meio do gol, mas o goleiro que vinha saindo pro seu lado direito, a bola é chapada com a inteligência, batida bem na bola, estufa a rede e o Inter faz o seu gol, 1-0, né? Isso era 20 e poucos minutos do primeiro tempo, metade do primeiro tempo, e o jogo vai se configurando dessa forma. O Inter tem mais algumas chegadas, algumas oportunidades, né? O Bernabé voltou e voltou muito bem, isso é uma notícia muito boa. O Inter volta, o Bernabé voltou bem, voltou nas suas plenas condições, porque a outra vez que o Bernabé teve uma parada, ele já não voltou tão bem. Dessa vez não, ele voltou com ritmo, né? Voltou com intensidade, voltou buscando a bola, parte ofensiva, parte defensiva, né? Realmente agrega demais o Bernabé ao time do Inter. O Inter ficou, né, nesse final de primeiro tempo trocando garrafas, vamos dizer assim, com o Ceará, né, com mais domínio de jogo, o Ceará tentando levar algum perigo ainda ao Inter, mas o Inter controlou bem o jogo em todo o seu primeiro tempo. Claro, teve algumas situações como o Carboneiro, né, numa jogada desnecessária, é isso que eu digo. O jogador de futebol, ele tem que ser inteligente para jogar, mas tem que ser inteligente também na movimentação e na situação de jogo, né? Tem que entender o jogo, tem que saber não entrar numa pilha do adversário, né? Tem que compreender, tem que ser, né? Tem que ter aquela malandragem boa, vamos dizer assim, né? Do entendimento e de não entrar na pilha, não cair numa pilha, e o Carboneiro, numa bola, no meio de campo, que ele tá protegendo a bola, tá de costas, o marcador, claro, tá em cima, tá incomodando, né? Tá chegando, tá cutucando, né? Mas ele podia ter dado passe, podia ter resolvido a jogada de outra maneira. Ele segura e aí solta o braço no rosto do adversário, né? É que a mão, ele solta e a mão acaba pegando o rosto do adversário, o adversário cai, né? Como, claro, dá intensidade maior pro lance. E o Alan Patrick, na figura de capitão, vem e chama a atenção do Carboneiro na hora. Aponta o dedo, diz não pode mesmo. O jogador tem que ser inteligente. Ele arriscou, ele correu um sério risco de um Inter em vantagem, com um jogo dominado, né? Colocar, daqui a pouco, sofrer uma expulsão, porque tu fica à mercê da interpretação do juiz, do VAR, né? E a situação, a bola foi com a mão, ele não jogou o cotovelo, né? Mas ele acerta o adversário e acaba correndo esse risco. Tomou um amarelo, ficou pendurado, podia ter numa situação futura também tomar um segundo amarelo em qualquer situação, que teve situações e podia. Então, é desnecessário. E o Alan Patrick, como capitão que foi lá, chamou a atenção do companheiro, falou, e é assim que tem que ser, e o companheiro tem que entender, né? Tem que saber que é assim, é uma equipe, é um grupo, né? Então, o que tu faz aqui, tu pode repercutir no grupo, e nem nada mais que o capitão chamar a atenção. Mas, dito isso, o Inter conseguiu, assim, finalizar, né, o primeiro tempo. E aí sim, para o segundo tempo, o Inter, logo na saída, faz uma grande jogada, né? Alan Patrick recebe uma bola na entrada da área e ele de chapa, aquela bola assim, com nojo, né? Toca aquela bola assim, no time certo, com a força certa, com a pressão certa na bola. A bola chega e o Borré se desloca, que também inteligentemente compreende essa movimentação do Patrick, entra nas costas da zagueiro, na cara do goleiro, dá um toquinho, mas a bola acaba saindo pelo lado do gol. Logo no início do segundo tempo, o Inter podia ter feito 2-0 e daria uma tranquilidade maior. Mas não foi o que aconteceu. O Ceará, né, precisando do resultado, foi para cima. E o Inter, eu acho que aí no segundo tempo acusou um pouco a parte física. Como jogou com muita intensidade, foi para cima durante o primeiro tempo todo. Marcação de saída de bola, marcação alta, né? Os jogadores têm que marcar alto e retornando para recompor. No segundo tempo o Inter sentiu, o Ceará teve mais a bola, dominou as ações do jogo e levou muito perigo ao Inter, que tentava em algumas escapadas sair jogando. O Inter fez várias mudanças, né? Ele colocou o Tabata no jogo, colocou o Ener Valencia, colocou o Gustavo Prado, colocou o Luiz Otávio, colocou também, além do Luiz Otávio, colocou o Diego Rosa. Então fez alterações, o Inter, no seu meio de campo e ataque, né? Tudo em torno do Alan Patrick. O Alan Patrick que permaneceu. Bom, diante disso, diante dessa situação, o que ocorre? O Inter se perdeu na sua mecânica. O Inter não se achou.
né? Faltou aquele entrosamento desses jogadores que entraram. Muita gente nova no jogo. E também não entraram bem. O Bruno Tabata, que é um jogador que eu gosto muito, de muito talento, acabou não entrando tão bem no jogo, errou alguns passes, cedeu alguns contra-ataques, e o Ceará veio para cima. O Luiz Otávio, para ser uma ressalva, dos que entrou, foi que entrou melhor, roubou bola, fez um primeiro volante firme e marcador. Mas o Inter levou perigo, inclusive com bolas alçadas na área, retomada de bola, o Inter não ficava com a bola, o Ceará voltava, teve até cabeçada na trave. O Pedro Raul, com a sua estatura, recebendo cruzamentos, acabou acertando a trave, o Rocher tendo que intervir algumas bolas, e o Inter foi assim até o final. O Ender Valencia, infelizmente, né, não entrou bem também, perdeu as jogadas oportunidades que teve, e o Inter conseguiu levar até o final do jogo esse 1-0. Então fica a vitória, fica o que a gente mostrou da capacidade do Inter no primeiro tempo, né, mas fica o alerta, porque afinal de contas jogamos em casa, contra o Ceará, com todo o respeito ao Ceará, o Inter no segundo tempo sofreu mais do que devia. Mas valeu pelos 3 pontos, valeu por subir na tabela, e assim nós temos que seguir adiante. Vamos continuar confiando, o Inter precisa mostrar durante maior tempo de jogo o que mostrou ali no primeiro tempo, para poder então ter maior chances e condições, e quando tiver as chances, finalizar, concluir e levar o gol do adversário. É isso, Colorado. Estamos sempre juntos, sempre acreditando. Vamos lá, subindo a tabela do Brasileiro, esperando jogos da Libertadores, jogos da Copa do Brasil. Vamos juntos, sempre. A vitória!